Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Aqui é o Padre Mário e a gente está começando hoje um passo novo. Eu gostaria que a gente pudesse refletir todos os dias juntos o Evangelho do dia, todos os dias. Aqui em Alto Piquiri a gente está tendo a quaresma, né? Mas eu sei que muita gente faz faculdade, tem aula, ou os compromissos da vida, talvez fica muito puxado para você participar da missa todos os dias. Mas então vamos tentar nos alimentar do Evangelho de cada dia, pode ser? Daí você manda suas sugestões também, padre, faz assim, faz assado, tudo muito improvisado aqui, estou na capelinha aqui de casa, lá Jesus, né? Mas aí a gente vai ler o Evangelho e vamos refletir algumas coisas, que Deus possa de verdade abençoar esse nosso momento para que seja um momento de graça na nossa vida. Então vamos lá, vamos começar a partir de hoje, aí com os dias nós vamos melhorando também o nosso formato, por isso eu aguardo as suas sugestões, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 15 de março, estamos na segunda semana da quaresma. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, se ajoelhou com a intenção de fazer um pedido. Então Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa quaresma, sobretudo se você tiver a oportunidade de viver a liturgia diária e quem sabe a graça também da comunhão diária, você vai vendo que a palavra de Deus vai nos formando para gerar em nós esse cristão, esse outro Jesus que todos nós somos convidados a ser nessa vida. E o Evangelho de hoje, então, nos apresenta esse descompasso que muitas vezes pode acontecer entre Jesus e nós. Nós vemos no Evangelho de hoje um Jesus muito convicto do propósito da vida dele. Ele sabe quem ele é, ele sabe para que ele veio nessa terra. E ele está dizendo aos seus discípulos aqui no Evangelho que nós ouvimos: estamos indo para Jerusalém e lá não vai me acontecer coisa boa. Lá eu vou ser entregue, vou ser traído, vou ser incompreendido. E mesmo assim Jesus não foge disso. Sabe, na nossa vida muitas vezes não é assim. A gente sabe que a gente está subindo para Jerusalém e que vai vir sofrimento. Você olha para a sua vida e percebe assim que essa sua fidelidade a Deus ainda vai te custar caro. As pessoas falam isso para você. Mas meu irmão, minha irmã, vamos cumprir a vontade de Deus. Como Jesus, não vamos fugir. Mas daí, Jesus tem os seus discípulos e você vê, Jesus já está chegando em Jerusalém, Jesus está falando da morte, da entrega. E aí, 2 dos seus discípulos, apoiados por mamãe, vêm ali, se ajoelha e querem pedir para Jesus poder, status, glória, superioridade sobre os outros. E é a mãe que pede, né?
E quem sabe você que está me ouvindo agora é mãe, é pai, é educador, é líder, é catequista, eu como padre. Meu irmão, minha irmã, e Quaresma é tempo disso, da gente tirar esse descompasso ou essa falta de sintonia que muitas vezes existe entre nós e Jesus. Deus está falando de uma coisa, Deus já está lá na frente propondo uma fé de renúncia, de dar a vida, de trazer salvação e bênção para o mundo. E a gente está numa fé de quem quer sentar à direita ou à esquerda de Deus. A gente não está entendendo muita coisa. Quaresma é tempo da gente se converter, da gente tirar esse atraso de entendimento a respeito do que é o cristianismo, do qual é o nosso papel na igreja, na vida. E aí então, parece que isso é meio familiar. Você vê a mãe que entende que Deus existe, não para fazer o filho dela ser igual a Jesus, um salvador, uma bênção, mas ela entende que Jesus existe na vida dos filhos para mimar e para dar todas as coisas que os filhos querem. Isso não é bom e a gente precisa sair disso. Precisamos educar os nossos filhos para um cristianismo que é seguir o Salvador, dar a vida junto com Jesus. Mas aí então Jesus coloca uma pergunta para o desejo deles. Muito bem, vocês querem ficar à minha direita, à minha esquerda? Ok. Vocês estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? E aí eles dão uma resposta que mostra que eles não tinham entendido nada. Eles falam, sim, podemos. Jesus está falando do cálice do martírio e eles não podiam beber desse cálice. Tanto é que quando Jesus foi entregue, traído, todo mundo vazou, deu linha na pipa, foi embora. Mas aí então, meu irmão, minha irmã, nesse dia, vamos pedir a Deus a graça de nós entendermos que existe um cálice para ser bebido, que a gente tem que beber desse cálice. Vamos pedir a Deus a graça de Deus iluminar nossos desejos também. Às vezes você quer tanto uma coisa, até no reino de Deus, até na igreja, isso vai ter um preço que depois você não quer pagar. Peçamos essa graça a Deus, mas a graça também dessa grande cura, disso que o Evangelho disse aqui, Jesus dizendo, entre vós não deve ser assim. Nós não estamos e não podemos estar nesse mundo, viver uma fé e até uma religião, nossos ambientes de comunidade, de paróquia, para oprimir, para machucar, para se exibir. É por serviço a Deus, é por amor a Deus e por amor aos irmãos. E aí Jesus diz então, você quer ser grande na vida? Você quer ser grande, meu irmão? Deixa eu responder por você. Você quer ser grande, eu quero. Nenhum de nós nasceu para ser pequeno. Só que o que é grandeza? Grandeza. Quem é que é grande na nossa história? Quais são as pessoas que se tornam grandes na nossa vida? As pessoas que mais nos serviram. Quaresma, tempo da gente descobrir um modo de servirmos mais e melhor nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, porque assim é Jesus. Ele veio para servir, não para ser servido. Que nessa Quaresma o nosso coração comece a descobrir a alegria que há em servir, a alegria que há em se doar, e que Deus nos ajude a não oprimirmos e não sermos peso na vida de ninguém, mas sermos uma bênção para todos nós. Amém? Deus te abençoe.